Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios, mas antes da gente começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. O que mais, Karen? Curtir e compartilhar. Sempre eu faço isso, né? A gente tá de saco cheio, né, pessoal? Mas faz parte do negócio. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as perspectivas econômicas e empresariais para 2025. Como todos os anos a gente costuma fazer esse tema no podcast, trazemos pessoas do cenário corporativo. Hoje estou com 3 feras aqui que vão falar para vocês tudo sobre o mundo empresarial, as perspectivas que eles têm para o ano que vem. São 3 setores diferentes da economia, mas eu vou deixar eles se apresentarem, tá bom? Primeiro, Ladies First. Paula, da empresa Vedatec. Paula, muito obrigado pela sua participação. Acho que você vai contribuir muito com esse podcast. É uma honra ter você aqui, viu? Uma honra para mim, né, que estou aqui convidada por vocês, participando desse bate-papo com gente bacana, né, que a gente já pôde conversar. E, enfim, eu posso me apresentar? Claro, deve! Eu sou a Paula da Vedatec, sou administradora. A nossa empresa é uma indústria e comércio de produtos de vedação. Fazemos peças em borracha e elastômeros de plásticos também. Atendemos todo o Brasil, todo o mercado. Temos um diferencial que é muito importante, que eu considero que é o nosso estoque, que a gente tem variedade e pronta entrega, né? E a gente trabalha aí com a qualidade, o tempo todo, qualidade no atendimento, qualidade de produção, qualidade de peça, qualidade. Muito bom. E há quanto tempo? E a empresa foi fundada em 81, né? Tá com 44 anos. Uau! 43 anos, fazer a conta. Eu tô lá já há 26 anos. Muito bom. Uma vida, né? Uma vida, com certeza. Vida. E empreendendo desde essa época, e olha que luta, porque não, gente, não é fácil empreender. Não. Aprendam com essas 3 feras aqui, hein? Empreender no Brasil é ser realmente um louco. Né? Com certeza. A gente, no tantos altos e baixos, eu vejo que empreender, e às vezes o empreendedor ele tem que ser, acima de tudo, otimista. Se não for otimista, sempre. A gente não decola. Exato, sempre. É isso. Estamos também aqui com Eugênio, da Ginegar. Já há bastante tempo na estrada também, né, Eugênio? Bastante. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da Ginegar também. Ok, obrigado pelo convite, eu agradeço. Eu já sou há 42 anos atuando, quase que a maioria do tempo, em empresas internacionais. Atualmente eu sou gestor da Ginegar. A Ginegar é uma empresa de origem israelense, que atua no segmento de cultivo protegido. Então, a empresa fabrica tudo que é tipo de plástico, telas especiais, tanto para produção de hortifruti, em estufa, flores, e nós temos também algumas telas para conforto animal, né, baixar a temperatura do gado que está no campo. E é uma empresa, ela é a líder ela é uma líder mundial nos produtos de tecnologia. O nosso grande conhecimento é trabalhar a luz que passa pelo filme. Então, nós temos produtos que são um plástico, mas que é ecológico. Então, por exemplo, nós temos um filme plástico que ele corta a passagem do comprimento de luz amarela. Então, dentro da estufa não tem a luz amarela. Todos os insetos enxergam a luz amarela. Então, para o inseto, a estufa fica como se fosse uma caverna. Então, o inseto não vem. E quem traz o vírus para dentro da planta, para dentro do pé de tomate na estufa, é o inseto, é uma mosca. Então, ele é um filme plástico que trabalha como um biodefensivo, por exemplo. Então, esse é o nosso conhecimento. A Ginegar já está há 65 anos no mercado. Ela nasceu num kibbutz meio para o norte de Israel, em Nazaré. A fábrica no Brasil já está aqui desde 99 e eu tenho o prazer de liderar o grupo lá. Nós somos os líderes nos plásticos de maior performance no uso da agricultura, né? Nós temos também silo bolsa para armazenagem de grãos, geomembrana para reservatório de água ou também para aterro sanitário. Então, é um prazer. Eu trabalhei muitos anos com irrigação também.
Então, juntando a irrigação com a parte de cultivo protegido, eu estou com os meus 42 anos produzindo alimento. Então, para mim, nada dá mais prazer. A gente ajuda a alimentar a população de uma maneira mais eficiente, né? Sou engenheiro mecânico, especialista em solos e nutrição de planta também. Então, Muito prazer bom. estar aqui contigo. Prazer é todo nosso, parabéns. E a gente está aqui também com o Cristiano, do grupo Minova. Cristiano, seja muito bem-vindo, é um prazer também estar aqui com você, viu? Obrigado, Castelo, obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo, obrigado, Eugênio, pela oportunidade da gente ter compartilhar essas experiências, né? Eu sou engenheiro mecânico, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, meu sotaque vai entregar daqui a pouquinho, se já não entregou. Sou engenheiro mecânico, formado na FMG, e eu desenvolvi minha carreira essencialmente em empresas americanas. Tive uma passagem de 10 anos por uma empresa alemã, empresas de diversos setores. Eu trabalhei com turbinas termoelétricas na GE, depois eu trabalhei com bens de consumo na Procter & Gamble, depois eu trabalhei com equipamentos para mineração na Caterpillar. Nos últimos 10 anos, até o ano passado, eu trabalhei numa empresa alemã chamada Voith, que atua em equipamentos de base, equipamentos pesados. Uhum. E desde julho agora, eu assumi como vice-presidente da América do Sul da Minova, né? A Minova é uma empresa sediada em Denver, no Colorado, e é uma empresa que produz soluções, desenvolve e fabrica soluções para escoramento e ancoragem de minas subterrâneas, né? Então, quando está uma exploração de uma mina underground, né, uma mina subterrânea, quando eles vão abrindo, escavando, né, esses túneis, né, 1.000, 2.500 metros de profundidade, para poder fazer a sustentação do teto, né, do solo, para que ele não colapse. Então, existem soluções que são parafusos especiais, produtos químicos, cimentícios, resinas, que vai fazer um suporte para poder dar segurança da operação. É bem recente essa experiência. Eu assumi como VP da Minova em julho, e no próprio mês de julho eu assinei já como representante da empresa no Brasil a aquisição de uma empresa no Brasil, na região metropolitana de Belo Horizonte. E essa empresa se chama Itabolt, é uma empresa brasileira de 50 anos que atua nessa mesma área, com uma reputação muito boa no mercado. E agora estou nesse processo de integração desse negócio familiar, né, a multinacional, também com a responsabilidade de uma equipe de venda que atende os outros países da América do Sul. E a gente está com uma perspectiva muito boa de crescimento do negócio nos próximos meses e ano. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, e eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído e legal aqui. Com certeza, vai ser um bate-papo excelente. Notem vocês que nós temos aqui a área da mineração, agronegócio e indústria. Então, hoje vocês vão ter aí um podcast muito especial. Mas, gente, para a gente começar, o Brasil sempre teve um cenário muito desafiador. Então, a gente sabe que, como você falou, Paula, empreender no Brasil não é nada fácil, nós temos que ser otimistas, e aí eu me coloco nisso também, porque a advocacia também passa pelas mesmas questões que as empresas de vocês, e de fato, empreender não é para qualquer um. Se fosse fácil, né, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo teria um cargo de gestão, porque a responsabilidade é muito grande. Por exemplo, você como vice-presidente responde por tudo, qualquer problema que tenha no Brasil, você é o responsável direto por isso, você também, Paula também. Então, são questões que realmente causam muita preocupação. E aí a gente vem de um cenário econômico que em 2024 foi muito desafiador. Então nós tivemos aí alguns percalços durante o ano e parece que esses percalços ainda vão persistir durante um bom tempo. Nesse atual cenário, como que vocês entendem que os empresários devem se preparar? Como que as empresas devem se preparar? O que esperar para o ano que vem com relação a isso, né? Principalmente nos fatores econômicos. Depois a gente vai falar das questões trabalhistas, das questões tributárias, mas no fator econômico, porque tudo gera a economia é que sustenta tudo isso. Como que vocês estão vendo a projeção das empresas de vocês para o próximo ano? Quem quer começar? Vamos lá. Posso começar? Vamos lá. Talvez até porque eu tenho um pouco de... Eu tenho uma previsibilidade de que o ano vai ser bom para o meu negócio.
essencialmente, a mineração subterrânea no Brasil é uma mineração de ouro. E no mercado macroeconômico global, em que a gente tem uma volatilidade muito grande, esse ano teve eleição americana, né? Então, indicadores macroeconômicos apontando um cenário meio incerto, existe uma tendência da valorização do ouro, que a gente enxerga aí. E isso contribui para que muitos projetos de ouro, de extração de ouro na América do Sul, no mundo inteiro de maneira geral, mas na América do Sul especificamente, e no Brasil, que estavam ali meio que esperando, ou seja, sabe-se que tem a reserva de ouro ali, né? Mas em algum momento isso tem que tornar viável, né? Com o preço do ouro subindo, esses projetos se viabilizam. Então tem uma perspectiva e um boom de projetos de mineração de ouro. E mesmo as minas mais antigas, que elas já estão mais profundas, com teor de minério mais baixo, o teor de ouro no minério mais baixo, eles começam a viabilizar também a continuidade e aprofundar ainda mais essas minas, né? Foi nessa linha que a Minova decidiu, né, estrategicamente fazer uma aposta, né, e fazer uma aquisição numa empresa aqui no Brasil. Nesse contexto, a perspectiva nossa é de crescer. Inclusive, eu fui contratado para isso, né? Então, se não crescer, inclusive, eu vou ter um problema, porque se o cenário todo indica que as perspectivas são boas, né? São boas. Eu acho que se a gente fizer o dever de casa direitinho, especificamente nesse mercado, especificamente nesse contexto, eu estou trazendo aqui um viés muito forte da minha área de atuação, né? Sim, com certeza. Mas isso não deixa de ser um reflexo do que a gente já conhece de macroeconomia global, que exato. Em tempos de crise, ouro valoriza, né? Agora a gente também tem um exemplo do Bitcoin, que deu uma valorizada grande questão, também, né? Até porque o ouro, ele é um instrumento de proteção de capital, né? Sim. Ainda mais num cenário tão volátil como a gente está vivendo nos últimos meses. Muita gente migra para o ouro como uma forma de proteger o seu capital, né? Com certeza. E aí realmente pode ser que a gente tenha um boom na Minova, na Itabolt, e eu torço muito para isso. E a gente conta com a Lopes e Castelo para ajudar a gente nesse processo. E estaremos juntos, com certeza, nesse crescimento. Você ia falar, Eugênio? Não, é que hoje saiu a notícia da aquisição de uma empresa chinesa, comprou uma mineradora de materiais que acho que mais focado para bateria, para uma coisa em Manaus, né, perto de Manaus. Eu não cheguei a ver essa notícia. Eu também não. Vai ter, agora começa, vamos dizer, além da mineração de ouro, né? Para começar um grande volume, carro elétrico aumentando, você precisa do lítio, né? Então esse segmento vai... A transição energética, ela está acelerando processos também de mineração e de metalurgia de metais vinculados à transição energética, que é cobre, níquel, lítio, que são utilizados nas baterias e nos motores elétricos. Estávamos falando hoje sobre essa questão dos carros elétricos, né? A dificuldade que é aqui no Brasil é bem interessante. Eu fiz uma viagem ultimamente, 400 quilômetros, não dá para fazer nada. Não dá para fazer. Você vai até um pedaço, depois você tem que... Ainda bem que era híbrido, né? Se fosse 100% elétrico, eu teria ficado no meio do caminho. Então, essa é uma dificuldade. Eu retornei de Curitiba não faz muito tempo, eu vim de carro, aí cheguei no posto, entrei, abasteci, em 3 minutos eu estava pronto para seguir. E aí só tinham 2 carregadores elétricos e 4 Tesla esperando na fila para carregar. E o pior que vai esperar quanto tempo? 3 horas cada um, né? 3 horas cada um, né? E para Gui, né, Eugênio, como que você está vendo esse cenário? Quais as perspectivas que você tem para 2025? Nós passamos a partir de 21, né, com a pandemia, né? Foi uma loucura o mercado, né? Você também deve ter vivido, foi uma época muito nova para nós, né? Porque você tinha um crescimento assim constante, mas lento dentro desse segmento do agronegócio. Aí 2021 explodiu, né? 21 e 22 foi um negócio completamente fora da média que a gente possa imaginar, né? Um volume de vendas muito grande, muita gente comprando material. Daí 23 caiu e 24 para o nosso segmento, principalmente HF, ele começou a recuperar.
No segmento específico dos produtos que são para grãos, né, 24 foi um ano ruim. Todo o segmento de máquinas e implementos caiu mais ou menos 25% no ano passado, o volume de venda de máquinas e implementos. Só que isso foi uma situação represou a compra dos equipamentos porque a soja caiu, o cara acostumou com a soja a R$200, a R$150 a saca, quando voltou para 120, o cara falou, não vou comprar nada. Então isso represou. Então ano passado foi uma queda muito grande de novos investimentos, tanto em máquinas quanto novas áreas de cultivo protegido, morango, melão, abacaxi, e a expectativa para 25 é justamente retomar a rampa. Como ficou represado o investimento, esse ano a tendência é que vai ser um ano mais positivo. Na empresa, como nós estamos agregando novos produtos, a nossa estimativa é crescer em torno de 15% para o ano que vem, que é um crescimento forte dentro do mercado consolidado, mas nós estamos abrindo novos produtos dentro da empresa, né? O segmento agro, ele deve estar um pouco mais aquecido ano que vem, porque o preço das commodities, Ucrânia não está produzindo, são guerra em quase que 3 frentes de guerra no mundo. Então, a demanda de alimento aumentando. Então, o Brasil é o grande exportador. O Brasil é o maior exportador de carne de gado, frango, porco, grãos. Então, essa demanda internacional por alimentos vai acontecer, vai continuar. E aí vai permitir ao agricultor investir. E nós pegamos parte desse investimento. Alguns mercados para nós que nós estamos focando muito é justamente esses produtos que ele atuam de uma maneira natural, evitando que o inseto entre no cultivo protegido. Esse é uma tendência, porque as pessoas querem comprar o produto sem o defensivo, né? Aí você tem uma parte começando a se consolidar o crédito de carbono, né? Então, isso para nós, o que está sendo interessante? Está tendo um crescimento muito grande de novas florestas. Então, floresta de eucaliptos, de pinos, e aí entra o viveiro, né? Um viveiro de muda de eucalipto, de pinos é gigantesco, e tudo coberto, tudo protegido, tudo fechado, que é o nosso segmento. Então, esse segmento de viveiro de mudas, principalmente para a parte florestal, é um segmento muito importante, e a parte e a produção do alimento no cultivo protegido é muito maior do que no campo aberto. Então, isso é uma tendência que não está voltando. E uma coisa que é interessante, que acho que para vocês não é tão comum, né? Nós acostumamos ver as estufas de alta tecnologia que tem na região de Olambra, por exemplo. Então, todas as telas abrem e fecham motorizada, tem sensores dentro da estufa. Ok, isso é uma parte do mercado. Mas existe uma parte, tem um mercado muito grande de estufa muito simples. O cara pega um pé de eucalipto, corta um pedaço, faz um arco, coloca o plástico e ele tem um cultivo protegido. E produz 3, 4, 5 vezes mais do que em campo aberto. Então, é um mercado novo também. Então, o nosso sentimento é um sentimento muito positivo em termos de crescimento de empresa e possibilidade de negócio. Extremamente não... Eu nunca sou pessimista. Estou alinhado contigo, não sou pessimista, mas extremamente preocupado com o câmbio. O nosso produto ele tem praticamente 60% importado, então a variação cambial machuca muito. Nós vamos falar mais tarde, acho que nós vamos entrar um pouquinho mais na parte de mão de obra. Eu acho que eu estou muito tempo na indústria, estou muito tempo nesse mercado, né? 42 anos é uma vida, né? Mas é interessante ver esse momento que está acontecendo no Brasil, né? Hoje você não tem, as pessoas não querem mais trabalhar. Então, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande na contratação de mão de obra básica para a fábrica. Por quê? Quem que concorre conosco? O governo. O programa social que é oferecido, uma parcela do potencial trabalhador, ele prefere ficar com o programa social do que trabalhar numa empresa, né? Então, isso aí, pelo menos no nosso setor, na nossa micro-região, que é interior de São Paulo, está bastante difícil. Então, a contratação de mão de obra está difícil. Eu escuto essa mesma informação em todos os clientes que eu visito. Eu vou na fazenda do Mato Grosso, não tem mais gente para trabalhar.
Eu vou numa fazenda do Rio Grande do Sul, não tem gente para trabalhar. Eu tenho uma pequena propriedade aqui próxima a Indaiatuba, meu primo que toca a propriedade, não tem gente também para trabalhar, não consegue mais contratar. Então, acho que essa vai ser uma fase nova, que nós, né, que gerenciamos algum negócio, nós vamos ter que ser muito inteligente na automação da empresa. Exato. Nós vamos ter que focar muito nisso. Exato. E para fechar, que nós vamos falar também provavelmente, é a parte trabalhista, né? Que hoje existe, né? Nós temos um grau de lealdade e um orgulho de ser parceiros da Lopes e Castelo, porque a Lopes e Castelo nos defendeu em todos os episódios que nós tivemos, nos defendeu com muito sucesso, nós conseguimos nos livrar, mas foram muitos casos. E esses casos estão aumentando. E antes entrava uma ação trabalhista de 30 mil reais. Hoje entra a mesma ação trabalhista, com a mesma base, ela entra com 400 mil. É isso mesmo. Então, o risco para a empresa está aumentando muito. E se você não tiver um bom parceiro, um parceiro com um grau de lealdade muito grande te defendendo nas costas, porque isso não é a nossa especialidade. Igual o meu vizinho de mesa, eu sou engenheiro mecânico também, então eu não entendo nada de lei. Então, se você não tiver um parceiro confiável, você não vive mais de tanta preocupação com o dia a dia. Mas, de maneira geral, extremamente otimista com o ano que vem pela frente. Eu acho que está se assentando, mas vai ter desafio pesado, vai ter coisa difícil para resolver durante o ano. Eu concordo plenamente. Acho que esses desafios, eles sempre fizeram parte do nosso dia a dia nas empresas, né? Alguns anos mais intensificados, outros nem tanto, mas são desafios. São desafios que a gente tem que enfrentar. Sem desafios. Isso ficaria muito fácil, né? Tem que ter emoção. Se não tiver emoção, a vida fica monótona, gente. A gente tem que ter essas questões para poder discutir. Não precisa ter tanto. Que aumentou muito, né? Então, é muita emoção, né? Eu acho que a gente já não precisa mais sofrer tanta emoção. Me sinto um piloto de Fórmula 1, de tanta emoção. Né? Tá bem complicado mesmo. É complicadinho. E você, Paula? Me fala um pouquinho das suas perspectivas, o que você está pensando para a Vedatec. Então, as nossas perspectivas, como eles falaram, né? A gente como atua na indústria e a gente vai a reboco de vocês, né? Então, nós trabalhamos para manutenção. E quando eles vão bem, nós também vamos bem. E nossa perspectiva também é de um crescimento. Estamos estimando aí 8%, que não é não, mas é com o pé no chão. A gente está se estruturando bem. Estamos desenvolvendo novas tecnologias, trazendo maquinário, né? Essa alta do dólar assusta a gente, porque a gente vai comprar lá da Alemanha, puxa, dói, né? Quando a gente vê uma alta do dólar dessa, nós estamos também tratando uma importação agora, só que nós não estamos fazendo direto, e tem uma trava, a importação de 10%, já era, né? Se sair de lá da China, que está para sair hoje, eu falei, já inviabilizou, já né? Já ficou pesado, né? Então, assim, a gente está com grande perspectiva para esse ano que vem, né? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. A gente precisa acreditar um pouco, né? Tem as reformas tributárias, né? As questões trabalhistas também vão ser discutidas, elas têm que vir, a gente tem que fazer uma pressão para que elas aconteçam. Mas a Vedatec, então, ela está investindo nos maquinários, em uma nova planta, continuamos investindo em estoque, estamos trazendo a importação agora, mas também vislumbrando a importação para o nosso estoque, para abastecer o nosso estoque. A gente tem o desafio de realmente manter a nossa mão de obra ali, né? Um grande desafio nosso, que você falou, para a gente, inclusive uma empresa pequena, é a qualidade da mão de obra, né? Então, muitas vezes a gente tem que investir naquela pessoa, dar treinamento, dar cursos, né? Para que ela possa desenvolver bem, né? E é o que a gente acredita, porque sem o ser humano nós não vamos embora, a gente vai investir em automação, porque é necessário. Na fábrica, por exemplo, a nossa fábrica é uma fábrica de muita especialidade, né? E se você tem especialidade, você precisa ter conhecedor. E hoje, um ferramenteiro, um programador de CNC, tá difícil. Tá difícil. A nossa empresa fica na área do ABC, em Diadema. E bem difícil de encontrar pessoas ali que... Tinha muitos, né? Haviam muitos... ali saíam muitos
profissionais, né, dessa área, e hoje nós já não temos mais. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem coisas para acontecer boas, que, enfim, as notícias vão ser boas. E vocês estão falando aí, quer dizer, vem uma empresa grande. Nós trabalhamos muito para a construção civil, né? Uhum. Mas quando ela está na fundação. Então, nós trabalhamos com essas empresas de fundação. Então, isso para a gente está muito bom, muito aquecido o mercado, né? Então, a gente está vendo uma perspectiva muito boa. Isso é ótimo. Acho que algum tempo atrás foi aprovado um plano grande de saneamento, né, de investimento em saneamento. Nas vedações, vocês atuam no mercado de saneamento também, não? Também. Que usa muito a vedação. Usa muito, isso. Também nós temos dois clientes, um é em Cotia, grande, que eu conheço, e que eles fazem para saneamento. E isso já começou a refletir, já está dando retorno para o teu negócio? Ainda não. Esse mega projeto de saneamento que o Brasil precisa, né? Tem que ser feito esse investimento? Esse cliente, por exemplo, ele está trabalhando muito nas questões das declarações, documentação, qualificando fornecedores. Então, o processo ainda está meio lento. Mas eu vi que, para ele, percebi que houve uma grande mudança dentro da empresa em questões de administrativas. Esse é um ponto importante, porque o saneamento vai ter realmente uma alavancagem muito grande no Brasil, até por esse projeto, mas acredito que você comece a ter o reflexo disso para março, que é aí que realmente terminou os projetos, aí começam as execuções. Sim. Aí março, abril, realmente segundo trimestre em diante, acredito que de fato, porque a gente atua para algumas empresas de saneamento também, e a perspectiva deles é realmente segundo trimestre e vai faltar mão de obra. E vai ter um crescimento exponencial. Então, saneamento já é uma situação, né, que o Brasil já carece disso há muito tempo, e esse projeto, esse plano realmente vai ajudar muitas pessoas, principalmente a pessoa mais carente, né, que vai ter ali uma qualidade de vida talvez melhor com saneamento. Mas olha, pessoal, que interessante. Estamos aqui com 3 segmentos distintos de mercado e os 3 estão extremamente otimistas e realistas com relação a 2025. Isso é muito bom, porque tem muito empresário hoje no Brasil que está bem preocupado. Tem uns que querem até jogar a toalha, porque realmente algumas notícias são desanimadoras, mas olha só, não pode desistir. Você vê como que é, a gente vê cenários diferentes, né? Mas 2025, eu entendo que vai ser um ano de grandes desafios, tá? Eu acho que realmente a perspectiva é boa, tem campo, nós temos como crescer muito, as indústrias, as empresas como um todo, tem muita coisa para ser feita, mas claro que a lição de casa, ela também vai ter que ser feita, né? Tentar proteger o fluxo de caixa das empresas, algumas proteções tributárias, trabalhistas, então tudo isso vai ser muito importante. A empresa, em 2025, que quiser se manter no mercado, ela vai ter que fazer a lição de casa corretamente. Isso em todo porte, todos os segmentos de mercado, porque nós temos muitos desafios no Brasil. A questão da alta do dólar que você colocou, nós chegamos a R$6 hoje, uma alta histórica. É claro que isso também é um boom no dólar, motivado por um sentimento de histeria do mercado, né? Porque são questões políticas que às vezes atrapalham um pouco. Esse plano que foi colocado não é o que muita gente queria, mas saiu. E a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que buscar situações que possam contribuir com as empresas. E você falou um ponto, Eugênio, muito interessante, que é a questão da mão de obra. E eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios para 2025, porque muitas empresas vão crescer. E o crescimento necessita obrigatoriamente de mão de obra. E aí nós temos 2 opções. Ou eu contrato mão de obra, ou eu automatizo meu parque. Qual a solução para isso? A mão de obra vai ser muito difícil. 90% das empresas que eu converso, e aí eu me enquadro dentro desses 90%, obter mão de obra no Brasil hoje é muito difícil. Seja mão de obra qualificada e até mão de obra para você poder ensinar o aprendiz. Hoje não tem mais. E aí quando a gente fala no chão de fábrica, piorou. Você não consegue.
Esse cenário hoje para vocês já é uma realidade? E uma outra pergunta, o que vocês estão projetando para poder sanar essa dificuldade, esse empecilho que a gente vai ter para 2025? Vamos com você agora. Então. Vamos com você agora. Você tocou no ponto, eu tenho certeza absoluta que vai ser o maior desafio para esse ano. Nós temos outros pontos pesados, né? O custo do dinheiro, a taxa de juros está alta, vai continuar alta, não vai baixar. Os clientes, existe um efeito interessante, né? Que acho que todos, talvez menos você um pouquinho, mas nós dois estamos vivendo, que é o efeito Mercado Livre. O que acontece? Eu fabrico um produto que é um produto engenheirado. É um produto igual você vai fazer um determinado retentor, uma determinada vedação. Ele não é um produto de prateleira. Normalmente não é. Só que os clientes nossos querem receber hoje, eu comprei hoje, eu quero receber amanhã. Mas o Mercado Livre entrega amanhã. Então, isso obriga as empresas a ter um estoque maior. Aí, quando você está trabalhando com estoque maior e você paga 10, 12, 14% ao ano, você está tirando 14% da sua margem. Então, e além disso, para alguns segmentos, no nosso caso, na área agrícola, existem grandes concorrentes que diluem o custo da empresa e baixam o preço de alguns produtos. E muitos clientes hoje falam, não, mas outro não é tão bom, mas ele me atende. Então houve uma pressão generalizada de baixar preço, reduzir margem e no meu caso, dentro da empresa que eu cuido, nós tivemos que ser muito criativos freando despesa. Nós tivemos que realmente puxar o freio de mão em despesa para conseguir manter a empresa lucrativa dentro de um preço menor e um custo tanto de dinheiro quanto de matéria-prima maior. Então, isso é um jogo de equilibrar os pratinhos, né? E dentro desse equilíbrio, a mão de obra está sendo o mais difícil de resolver. Porque você comentou, né? Você contrata uma pessoa, você investe, você treina, e depois de algum período a pessoa consegue ou um outro emprego, ou existe algum programa social que vai receber um valor parecido e vai embora. Então, chão de fábrica ficou muito difícil. E hoje, no nosso universo, o nosso maior concorrente são os programas sociais que incentivam a pessoa a deixar o trabalho, né? Aí você entra numa média gestão, né? Supervisão, coordenação, é uma faixa que está vislumbrando um salário muito alto, né? É um negócio, eu me lembro muito bem, provavelmente em 1986, eu já era engenheiro, recebi minha primeira vez que eu recebi um salário, eu ganhava $1.000. Nossa, nós comemoramos no departamento. Os engenheiros da Saint-Gobain estão ganhando $1.000 por mês, né? Hoje $1.000 é R$6.000, né? 5,5, 6. Eu vou contratar provavelmente um assistente, entendeu? Então, um engenheiro bem qualificado, tal, eu vou pagar salário nominal, vou pagar $2.000. E só que ele não custa 2.000, né? Ele vai custar 3.000, 3.500 com todos os encargos. Então, os encargos são extremamente elevados. Está muito difícil de conseguir achar pessoas. Um outro fator que complicou um pouco mais esse cenário foi a pandemia e algumas pessoas se acostumaram com o home office. Então, hoje você tem excelentes profissionais, o cara fala, eu vou trabalhar contigo, mas eu quero ficar em home office, eu sou meio antigo na visão ainda, eu ainda tenho um pouco tenho muito de uma maneira um pouco mais antiga de trabalhar, mas tem determinadas funções que não dá para trabalhar no home office, não tem como. Você tem que estar próximo da fábrica, uma pessoa que está fazendo programação, né, planejamento de fábrica, ele tem que estar olhando a máquina, a produtividade, o que está acontecendo, ter bons controles, criar o relacionamento com os líderes de produção. Trocas, né? A troca. Tá bom, essa máquina é para fazer 100 toneladas por mês, está fazendo 80, o que aconteceu? Então, ele tem que interagir. Então, hoje você consegue muitos candidatos, mas a grande maioria fala, olha, eu não vou na tua cidade, eu quero, mas quero trabalhar. Então, nós temos um problema de programa social na mão de obra básica, nós temos um problema de uma cultura que cresceu muito de home office, e
E ainda dentro do meu conceito mais antigo, né? Eu percebo muito uma falta de interesse das pessoas. Eu chego para trabalhar, vou almoçar rápido, volto. Se eu estiver cansado, eu vou ver alguma coisa de interesse no YouTube, vou ver alguma coisa, vou ver um podcast, eu vou ver como funciona o motor radial, né? Eu adoro a parte mecânica, mas eu estou aprendendo, eu quero aprender. E eu tenho dificuldade. Eu coloquei uma biblioteca no refeitório da empresa. Montei uma mini biblioteca lá. O que acontece? Ninguém pega um livro e senta em celular e rede social. Então, eu me sinto frustrado porque eu gosto muito que a empresa ensine, que a empresa treine, que a empresa forme a pessoa, que hoje é uma pessoa que acabou de entrar, mas ela vai estar pronta para trabalhar dali 2 ou 3 anos e você não tem a contrapartida. A pessoa não tem interesse em aprender. Então, vai ser um cenário extremamente desafiador, porque tem processos dentro da empresa. Eu conheço razoavelmente bem o mercado de borracha, né? Tem parte do processo que você não consegue automatizar. Você até consegue. Você consegue automatizar o que quiser, mas vai gastar milhões que a empresa não comporta. Não comporta. Então, nós vamos depender do ser humano. A maior parte das minhas máquinas são teares. Teares precisa de um tecelão, precisa de um operador de tear. Eu não vou conseguir automatizar 100% do tear. Então, nós vamos ter um ano muito legal pela frente. Acho que a educação, acho que se conseguir criar uma cultura de educação dentro da empresa, eu estou tentando agora criar uma universidade ali dentro da empresa para tentar programar e tentar despertar o interesse. O que falta é despertar o interesse. Mas isso é muito difícil. Eu acho que a gente tem que tentar de fato. Mas hoje a gente estava conversando até com você sobre essa questão do home office, né? A gente falou de carro elétrico, falamos de home office hoje. Falamos. O home office é uma questão muito complexa hoje para você discutir isso, na minha opinião, porque já ficou meio que enraizado, né? E hoje você vai contratar uma pessoa, a primeira pergunta que ela faz é: mas tem home office? Né? Mas eu também acho que ela perde muito a identidade da empresa. Nós conversamos hoje sobre isso, né? Aquela questão do debate, o cafezinho, que o Cristiano até tinha falado. É justamente no cafezinho que surgem muitas boas ideias, né? Sim. Você quer falar sobre esse tema? A gente está falando sobre isso, né? Que tem o convívio, né? E o contato pessoal, não só na formalidade de uma reunião ou durante os processos mesmo da empresa. O simples fato das pessoas estarem ali no mesmo ambiente, ela propicia que as pessoas troquem informações, né? Eu costumo chamar de fofoca do bem, sabe? Porque tem aquela conversinha do café que às vezes você não programou, mas você chega lá e encontra uma pessoa que não necessariamente do seu departamento, mas que está ali. E aí você começa a conversar e troca uma ideia e não sei o quê, e aí fala assim, lá no nosso departamento está acontecendo isso e não sei o quê, e surgem ideias. Sim. E eu tenho, na minha vivência eu tenho isso, conversas do cafezinho que depois foram transformadas em iniciativas que a gente implementou e que teve resultado. Que deu certo. Né? E a outra coisa é que você puxou, né, Castelo, que é a questão porque uma empresa, ela tem a cultura, ela tem uma alma, né? Exato. Toda empresa tem a alma, a cultura, Exatamente. e ela é forjada pelas pessoas que estão ali, né? Às vezes existem movimentos de empurrar uma cultura, né, top-down, e algumas vezes funciona, inclusive, porque se você puser métricas específicas, iniciativas específicas, existem hoje muitas empresas especializadas nisso, mas de uma maneira geral são pessoas. E as pessoas que estão ali, elas vão ajudando a formar como que é a cultura da empresa. Então, a minha opinião pessoal é que a gente teve uma movimentação para o modelo híbrido muito forte, que foi acelerado pela pandemia. Exato. Que, de uma forma geral, foi boa, porque a gente não teria... A gente não teria passado, talvez, pela pandemia como a gente passou. Teria sido muito mais difícil do que já foi, se a gente não tivesse essas ferramentas, essas opções, né? E aí algumas pessoas, por exemplo, num grande centro como São Paulo, né? Eu, por exemplo, atuo em Belo Horizonte, que já é uma cidade grande também, mas aqui em São Paulo isso é muito mais latente, e na minha última experiência eu trabalhava numa empresa baseada em São Paulo.
em que as pessoas gastam muito tempo no deslocamento, né? E isso acaba pesando né? na Produtividade. na qualidade de vida, na produtividade. Vida, então, tem essa questão do desafio. Mas eu tenho uma percepção minha, de que meio que tá tendo um ajuste. E a gente vê isso até nas grandes empresas, nas big techs americanas, né? Eles estão meio que demandando até... fazendo... Várias empresas, muitas, inclusive, né? as grandes. Abolindo o home office. Abolindo o home office de uma vez. Exato. Né? Ou fazendo com que as pessoas voltem para o presencial de uma maneira completa ou de uma maneira mais, porque o que ficou muito comum depois do pós-pandemia foi aquele modelo 5 dias em casa e 1 dia na empresa. Esse modelo é um modelo que, na minha vivência, eu acho que ele não tende a funcionar. Né? Ele não funciona. No médio e longo prazo. Não. Mas existem outros modelos intermediários que eventualmente vão funcionar. Porque e pode às vezes, atender bem, né? Pode, porque eu mesmo. Atualmente, como a gente fez a aquisição dessa empresa, eu gosto de estar presente, de ir lá, porque eu estou aprendendo. Eu estou entendendo como a empresa funciona. Processo, é uma empresa que já tudo, existe, a cultura, né? A empresa que a gente adquiriu aqui no Brasil. Mas, eventualmente, eu preciso resolver algumas coisas, aí nesse dia eu fico de casa. E aí eu consigo dar uma acelerada e é aquela lista gigantesca de atividades que a gente fica pendente, porque quando você está no caso, no ambiente fabril, todo tempo alguém está buscando alguma informação. Então, eu acho que a gente vai ter algum equilíbrio nesse meio tempo, assim, uma percepção que a gente vai ter algum ajuste nesse modelo, sabe? Concordo. Quando a gente está dentro da empresa, realmente nós somos muito acionados, né? Sim. Tá aqui, a Tainara tá ali, a Karen tá ali também, ela veio. Hoje eu cheguei no escritório para falar comigo, praticamente tem que pegar a senha, porque toda hora alguém entrando na minha sala, alguém entrando na minha... Quer falar isso. Coisa. Aí você vai para uma reunião, você sai de uma reunião, você vai para outra. Nesse meio termo, vai lá... Hoje a Tainara chegou na minha sala com uma lista. Preciso ver tudo isso com você. Você estava conversando com a doutora Natália. Sim. E a Tainara estava com uma lista. Isso aqui, a gente faz o quê? A gente faz o quê? Doutor, fazia tempo que você não ia lá, vai? Não, eu vou sempre. Ontem você é home office todo dia? É nada, eu tava lá ontem também, mas é muita coisa. Eu tô brincando. Então você imagina, nossa. E aí depois... E ela falou assim, não, e amanhã eu falo com você, porque tem mais coisa, que eu não quis te incomodar com as coisas menores. Tô falando as coisas maiores. Então amanhã, ou seja, tem mais uma demanda com ela para tratar outras coisas. E realmente, o home office traz isso, né? Porque você, quando vem para a empresa, você tem, assim, um monte de coisa. E detalhe, não tô falando que eu tô fazendo home office não, tá? Segunda-feira eu tava em reuniões em Americana, terça-feira eu estava em reuniões em Jundiaí, e ontem eu vim para São Paulo. E hoje também. E hoje também. E amanhã tem reuniões em Jundiaí. Sim. Gente, eu moro em Jundiaí, eu sou do interior, tá? Por isso. Então, já marcou na sexta-feira. Óbvio, né? Tem que fazer isso. Tem que ter uma compensação também, né? Mas essa questão do home office é uma cultura que eu penso que realmente tem que ser alterada. O modelo 3x2 eu acho que funciona bem. 3 dias na empresa, 2 em home office. Mas aí você coloca o 3x2, todo mundo quer ficar em casa de segunda e sexta. E trabalhar terça, quarta e quinta. Nós temos Nossa cidade nem comporta. A cidade de São Paulo, por exemplo, não comporta todos trabalhando nestes dias, né? E deixar 2 dias. Tem que passar, porque o nosso trânsito não comporta. Não comporta, é muito complicado. Mas a gente tem alguns outros desafios também, né? Agora tem aquela questão da escala 6x1 que querem acabar. Já está difícil contratar profissionais. Imagina que a escala agora é 4x3. 4x3, essa é boa. Essa escala vai ser interessante. Sem diminuir o salário. Sem diminuir o salário. Mas você sabe que nós fizemos um podcast com a Vulcan. E ele foi o pioneiro naquela semana de 4 dias no Fabrício. Bem interessante. Eu aconselho até que vocês assistam o podcast que nós fizemos com ele, que foi sensacional. Um exemplo, o Fabrício nessa questão. Ele foi o pioneiro nessa semana de 4 dias e ele disse aqui que funciona muito bem, muito bem. Talvez a gente parta em breve, porque isso já é uma tendência mundial, né? E talvez o Brasil parta para isso também. Agora eu fico pensando só, alguns setores econômicos não tem como, né? Se você partir para uma questão dessa. Mas, doutor, eu acho que a gente, neste caso, partir para isso demanda de uma mão de obra muito consciente.
Então, e que está faltando é uma qualidade de ensino, base, Concordo. né? A base, se você não vier com uma base, que a pessoa tenha responsabilidade, comprometimento com aquilo que ela faz, com o que ela acredita, ela precisa acreditar em alguma coisa. Hoje eu vejo jovem muito descrente, muito desinteressado, e eu acho que a gente está mais atento, inclusive, não aos projetos sociais, mas e sim a essa questão do jovem que hoje está chegando no mercado, mas ele está chegando como, né? Que interesse que ele tem? Então, ele chega e pergunta qual é o benefício, é de segunda a sexta, é home office, enfim, as perguntas são essas, e a gente está mirando, porque vamos precisar mudar. E a legislação trabalhista também, né? Então, vai precisar mudar, né? Porque nós não vamos conseguir equilibrar tudo isso se a legislação trabalhista não nos permitir ter uma flexibilidade. E vai precisar. E esse debate ele tem que entrar em pauta com brevidade. O 6x1 talvez traga isso. O 6x1 é pouco, eu acho. Assim, atinge uma parte da população que não é trabalhadora registrada com CLT lá, seguindo as normas. Não é, ele talvez traga, na realidade, a discussão da reforma das legislações trabalhistas. Né? Tem uma flexibilidade, um acordo maior entre patrão e empregado, que é isso que todo mundo busca, né? Mas nós temos uma legislação muito amarrada, trabalhista, muito protetiva, na verdade. Sim. E aí se fala muito naquela legislação de proteção ao empregado. Sim. Eu, na verdade, eu discordo. Eu não acho que ela protege o empregado. Também acho. Eu acho que ela prejudica o empregado. Amarra tanto? Ela amarra tanto que ela prejudica. Você poderia ter uma situação muito diferenciada de forma trabalhista, Sim. né? A questão de fundo de garantia, todas essas questões que acabam impactando e elevam muito o custo de contratação. Hoje o Brasil, quando você fala para o empregado, né? Olha, vou te contratar e vou te pagar 5 mil. Ele já custou 8 para você. E ele recebe 3. Então, assim, é surreal. Onde você tem um custo de 8, o cara receber R$3.500 que seja. Então, isso no Brasil é surreal. Isso tem que ser mudado. Porque se ele custa 8 para você, ele tem que colocar pelo menos 6 no bolso, gente. Ele tem que colocar 6 no bolso. Com certeza. Se ele tá custando 8 para nós. O salário no Brasil é a máxima, né? Aquilo é muito para quem paga, pouco para quem recebe. Essa é a máxima no Brasil. Exatamente. Então, e isso tem que mudar, porque muitas vezes ele tem uma certa insatisfação, mas ele não faz a conta para saber aonde está indo aquela fatia que ele não está recebendo, né? Então, acho que isso tem que ser mudado, porque já está levando muitas empresas a problemas seríssimos. Aí tem aumento de reclamação trabalhista. É um custo fazer essas defesas todas, um custo... e um desgaste. Desgaste desnecessário. Aí você tem que contratar um advogado para te defender. E aí você pega aquela questão que tem a proteção ao empregado. Quando você ganha ação trabalhista, ótimo. Né? Mas o cara ainda vai recorrer, vai para lá. E quando você não ganha ação? Doutor, são poucas ações também que a gente acaba ganhando, né? Acho que são poucas. Aquelas mais assim, absurdas do tipo... Absurdas não, que está sempre pronto, né? Que eu não recebi férias, que eu não recebi hora extra, essas questões. Quando assim. a empresa está errada, né? Você acha? A gente tem hoje, porque muitas vezes as empresas também, elas são compelidas ao erro. A legislação ela é muito esparsa, muito complexa. Então, isso agrava muito a questão trabalhista hoje no Brasil. Estava conversando até com a doutora Elizabeth, nós fizemos até um podcast sobre isso. Sanear os problemas trabalhistas, muitas vezes, traz uma efetividade. Nós temos, por exemplo, hoje, temos várias decisões favoráveis às empresas. E justamente porque houve um saneamento prévio. Porque hoje, se você vai direto para uma ação trabalhista, sem encontrar ali o foco do problema, a chance de perder é muito grande. Então, muitas vezes você faz um saneamento disso e para tentar virar esse jogo. Por exemplo, nós temos um caso bem interessante. A empresa ela tinha diversas ações trabalhistas. E aí a gente ia para uma ação, porque quando a gente chegou, os processos já tramitando. Aí falei, poxa, mas aqui vai ser difícil defender. Então... Tem um acordo.
Eu não gosto muito do acordo, porque eu acho que o acordo vira jurisprudência numa empresa. Não, numa empresa vira. É, Por isso vira que eu falei. jurisprudência. Se fizer um acordo, virou... No dia seguinte tá todo mundo Tá na todo fila. mundo pedindo a mesma fila, coisa. É o exatamente. amigo do amigo, né? Então, nesse caso, o que nós falamos para o nosso cliente? Fala, vamos fazer o seguinte, o que você já tem de ação, a gente vai tentar te defender. Não dá para garantir que você vai ter um êxito nisso, porque o estrago já foi feito. Agora, vamos sanear daqui para trás? Foi um trabalho de saneamento de quase um ano. Então, uma empresa saiu de uma média de 40 a 50 ações trabalhistas ano, para 4, 5 ao ano. Mas foi rápido esse saneamento. Foi. Foi rápido. É que a doutora Elizabeth, escritório, também ela gosta de pegar. Quando ela pega esses casos assim, ela fala, não, isso aqui a gente tem que fazer assim. O olho dela até brilha. Mano, vocês conhecem. A doutora Elizabeth vocês é conhecem ótima. bem. O olho até brilha, né? Ela gosta de pegar, ela se debruça sobre o caso. Isso faz toda a diferença numa ação trabalhista. Depois que você sanear a base, aí é mais tranquilo, você consegue ter mais êxito. Em alguns casos, tem que analisar se o acordo é a melhor opção ou não. Uma vez eu tive um caso bem interessante, o cliente falou para mim, pô, fiz um acordo ótimo no processo trabalhista, paguei 50 mil, ele estava pedindo 400. A pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, mas quanto você devia? Não, devia 400. Não, 400 é o que ele pediu. Acho que eu devia 70. Não, você tem que saber quanto que você devia. No final das contas, não foi um acordo tão bom, porque ele devia 35 mais ou menos, 35, 40. Se ele perdesse aquele processo, dentro de um critério de razoabilidade, aquela ação custaria para ele 40. Acabou fazendo um acordo de 70. Então a gente mostrou, isso aqui não foi um acordo interessante para você. Porque se você vai para uma discussão, acho que você perderia aqui 40. Poderia perder mais? Poderia, mas não tinha comprovação de tudo. Então, as questões trabalhistas, elas são muito complexas e muito difíceis de você lidar. Porque uma ação trabalhista, ela tira a sua lucratividade toda. Porque os valores são exorbitantes. Sim. Né? Com a reforma trabalhista, diminuiu bem. Porque antes o funcionário ganhava 3 mil por mês e pedia uma ação de 1 milhão. Hoje não, hoje ele pede 400. Então já deu assim, um panorama melhor. Mas é um desafio muito grande a ser enfrentado. O que você falou, que a falta de interesse também é muito grande das pessoas, né? Mas tem uma coisa, Castelo, que até provavelmente em algum outro podcast que você gravou aqui foi tratado esse tema. É sobre as diferentes gerações. Sim, muito. Né? O nosso amigo Ricardo Dalbosco, mandar um abraço pro Ricardo Dalbosco. Hoje eu fiquei sabendo que a gente tem em comum amizade com o Castelo aqui. O Dalbosco, ele tem muitos dados a respeito disso, né? Sim. E pela vez, né, ele fala isso com bastante frequência, que pela primeira vez a gente tem 3 gerações distintas no mercado de trabalho. A gente tem os baby boomers, a gente tem a geração Y e os millennials. E julgar atitude e postura de geração é uma coisa... É tipo julgar cultura. Né? É uma coisa que não tem a gente como mudar. É inerente da questão humana as pessoas mudarem os seus pensamentos em função da formação que elas tiveram, em função dos tempos, das práticas, né, daquele tempo, e porque as pessoas e o mundo vai evoluindo também. Então, eu acho que o grande desafio é como é que a gente consegue fazer com que essas 3 gerações coexistam dentro de um ambiente empresarial, né, dentro de uma empresa, e a gente conseguir extrair o melhor de cada um. Porque os baby boomers e a geração Y, a gente foi treinado a trabalhar bastante, trabalhar presencial, agora de almoço. Exatamente, né? Com um período de férias específicos, com horários de saída, de entrada e saída. A geração mais nova não, eles têm uma liberdade maior também, né? E aí, o que acontece é que, gente, o mercado acaba se adaptando, as pessoas se adaptam, né? Então, o nível de informalidade também, ele existe. E não é uma informalidade necessariamente ruim. Muitas vezes, a pessoa opta para ir para a informalidade porque ela entende que ela consegue ter alguns benefícios do tipo, não ter que cumprir uma carga horária, não ter que
se sujeitar a determinadas regras e normas, abrindo mão de todas as benesses, ou vamos dizer, as proteções que uma CLT pode ter. Eu gosto muito, toda vez que eu ando de Uber, eu gosto de conversar com o motorista de Uber. E é muito comum, especialmente os motoristas do Uber Comfort e do Black, eles enxergam aquilo ali como uma profissão. Então, eles têm metas específicas, eles têm um horário específico de começar a trabalhar, eles têm um horário específico de uma meta específica diária de atendimento, que às vezes até a Uber também hoje faz isso. E eles conseguem construir e compor uma renda que satisfaça a necessidade deles. Eles não têm nenhuma proteção do tipo FGTS, não tem nenhuma dessas proteções da CLT. Mas eu já conversei com alguns deles que eles me dizem, olha, se for para voltar para dentro de uma fábrica, para ter que prestar conta para um supervisor, que vai me cobrar, que vai me puxar a orelha, não sei o quê, eu prefiro estar aqui, trabalhar. Um dia que eventualmente eu preciso sair à tarde para resolver um problema, eu vou resolver, depois um sábado eu compenso. Então, assim, a gente também tem que levar em conta que os tempos são novos e que o mundo vai mudando. Vai se adequando, exatamente. E as pessoas vão se adequando a isso aí. E aí, eu acho que a gente vai ter uma escassez de mão de obra especializada, fato. Mas a gente precisa pensar de que maneira que a gente pode se valer das mudanças, né? E também das ferramentas, né? Das próprias ferramentas, né? Eventualmente, aí até uma provocação, Eugênio, se você me permite. Por exemplo, por que não fazer uma parceria com o Mercado Livre para os seus produtos, sabe? Né? Não necessariamente o Mercado Livre, né? Eu estou falando especificamente de uma solução de marketplace, mas desenvolver um marketplace para o seu mercado, né? É o tipo de exercício que a gente vai ter que, inevitavelmente, começar a buscar. Por quê? Porque os canais são diferentes. Hoje em dia, tem muita gente que vai fazer compra. Antigamente, a gente buscava em catálogo. A gente ia nas páginas amarelas para poder fazer compra, né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem ferramentas, tem aplicativos, né? Então eu acho que existem ferramentas, né? E todo o processo de mudança é um processo que requer, né, uma paciência, uma predisposição e uma exatamente. Paciência. Mas eu acho que existem caminhos aí que vão dar oportunidades, né? As distorções é quando a gente começa a ter, sei lá, um assistencialismo. Porque eu particularmente, aí eu estou emitindo uma opinião minha, eu não sou contra o assistencialismo por si, sabe? Eu acho que se a pessoa está passando fome hoje, não dá pra gente pensar assim, vamos dar estudo para ele, não sei o quê, e daqui a 2 anos, 3 anos, ele vai ter condições de gerar uma renda, ele né? Não vai chegar a ele precisa comer anos. hoje. Ele precisa comer agora. Ele precisa alimentar a família dele hoje, né? Então, o assistencialismo, nesse caso, eu sou a favor, mas eu sou contra as políticas assistencialistas que a gente tem no nosso país, que elas não dão uma porta de saída. Não. E é aí que está o grande problema. Então, meus pais, eles vieram de Portugal, né? São portugueses. Eles estão vivos. E eles contam que naquele tempo lá que eles tiveram que sair de lá por conta da Revolução de Salazar, eles tinham... a mãe tinha que mandar os filhos para a escola. Senão ia ser presa. Então, já ali, já havia uma cobrança, né? Que o filho tem que ir para a escola. Por que o filho não vai para a escola? Então, se a gente dá um assistencialismo, claro que eu também sou a favor. Porque, de fato, há muita gente necessitada. E para sair daquela condição, ela precisa de um auxílio. Mas esse auxílio, ele não pode ser permanente e solto assim. Né? Ele precisa ter as regras, as cobranças, as metas. Né? Então, o governo precisa fazer o papel dele de oferecer e manter aquilo com cobranças, né? Cobranças de meta, enfim. E aí, treinar... E com alternativas de saída, né? Que é o mais importante. Porque a pessoa não pode viver no assistencialismo e depois a segunda geração, a terceira geração, todo mundo ali. O que a gente tem medo é isso, né? Da geração que vem e o que a gente fala aí, que a juventude é preguiçosa, porque todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ganhar dinheiro com o tigrinho, né? Essas coisas. A gente acaba tendo um certo receio. O que vai ser dessa turma
Eu até O brinco. que né? vai ser dos nossos filhos? Eu uso a expressão, quem vai pagar meu INSS? Não é? Porque, e aí, Não, né? esse acabou, desculpa Acabou? falar, você não vai ter. Voltou. Não, Não me diga isso não, agora. essa aí não, esquece. A conta não fecha. Não fecha. Não fecha essa Hoje conta, eu já né? aposentei. Eu vou fazer até uma Você garantiu o seu. Vou fazer até uma provocação aqui. Nós temos mais pessoas vivendo de assistencialismo Sim, do que no mercado de trabalho, sim. com uma escassez de mão de obra muito grande. Isso tá errado. Essa conta tá errada, gente. errada. Tá errado. Como eu posso ter? Mas teria que ter, juntando com o que você está colocando, tem que ter o assistencialismo por um determinado período, tem que ter, ok. Tem gente que realmente está passando fome, ok. Mas faz um treco planejado, ok. Você vai receber um auxílio por um período, 6 meses, 1 ano. Nesse período você é obrigado a frequentar uma aula, nós vamos te qualificar e daqui a 1 ano você volta para o mercado de trabalho porque acabou o teu benefício. Só que hoje não é o quadro, né? Hoje o assistencialismo virou, quando você fala em 130 milhões de eleitores e você tem 50 milhões no Bolsa Família ou nos programas sociais, se você considerar uma média de 3 pessoas por família, você tem... Na realidade, são 20 milhões no Bolsa Família, vezes 2,5 ou 3 por família, votos, você está com 50, 60 milhões. Então, ele virou uma ferramenta eleitoral. Por isso que eu acho. Isso tem que mudar, porque esse custo está nas costas da classe média. E meu pai era absolutamente classe média, nunca pagou um real de pedágio, nunca pagou escola. Eu e meus 2 irmãos formamos em escola pública sempre. Graças a Deus tivemos uma formação de excelência em aprendizado escolar. E hoje a classe média tem que pagar, tem que morar no condomínio, porque senão você é assaltado. Você tem que ter os filhos numa escola particular, Exato. Você tem que pagar pedágio. Eu para ir para o trabalho, eu gasto mais em pedágio do que em combustível todos os dias. São coisas que não existiam. Não, a carga financeira em cima da classe média e da indústria está muito alta. Ficou pesado. Então, eu não sei até quando isso vai, né? A gente não vive de shopping, né? Não vive A gente não vive de não shopping. vive de A gente não vê um Serviços, panorama de né? mudança, né? Eu acho que um dos pontos que deveria ser revisto nessa questão do assistencialismo é, se você recebe, você tem que se capacitar. Aí eu não digo nem 1 ano, eu acho que você deveria ir durante 2 anos prestar esse assistencialismo. Só que desde o momento que você receba qualquer ajuda do governo, o seu direito ao voto está suspenso. Porque não é interessante para o governo você também ter essa pessoa sem votar. Porque se você capacitar essa pessoa, você presta lá o auxílio, você capacita essa pessoa, você transforma essa pessoa para ser vista pela sociedade como alguém produtivo, você tem o voto dela. Porque ela vai sair de um panorama péssimo para um melhor. Sim. Essa pessoa vai sempre votar em você. Uhum. Ela não vai depender. Tanto que, se você pegar nas últimas eleições, nós tivemos muita coisa voltada para vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com isso, vai acabar... Então, assim, uma briga de um lado e do outro que não levou a nada. E acabou prejudicando muito as empresas, porque quando você deixa a pessoa no assistencialismo, ela não quer mais trabalhar. E antes você até podia ter um outro trabalho, hoje você não pode mais. Se você recebe Bolsa Família, você não pode trabalhar. Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô escravizando aquela pessoa. É isso que tem que mudar nesse país. Precisa uma mudança completa. Completa. A parte jurídica, né? A gente ouve, né? Você ouve na imprensa barbaridades de pessoas que foram liberadas, sendo que o cara é um criminoso. Tá tudo claro e o cara é liberado. Então, existe um pacote de mudanças, né? Um exemplo só do nosso dia a dia é estagiário e o jovem aprendiz. Então, a empresa é obrigado, né? Eu sou obrigado a ter 5 jovem aprendiz. Ou estagiário. O jovem aprendiz ou estagiário, eu fiz estágio. Eu fazia estágio como todo funcionário, 8 horas por dia. Então, eu ia junto com o ônibus da empresa, voltava, trabalhava o dia inteiro e aprendi. Hoje, o estagiário só pode trabalhar, acho que são 4 horas. Então, aí começa. Se a empresa está localizada num local distante, como é que a empresa vai pegar um transporte específico para levar 3 ou 4 ou 5 jovem aprendiz? O estagiário é a mesma coisa. Então, eu não consigo mais contratar o estagiário porque como é que eu vou fazer com uma pessoa que fica 4 horas dentro da empresa? Então,
Muitas leis são criadas para proteger, não, nós vamos proteger o estagiário porque ele tem que estudar, né? Então, tá bom, ele só vai fazer 4 horas de estágio por dia. Inviabiliza, você não contrata mais o estagiário. Não, então, não contrata. você acaba prejudicando. Mesma coisa o jovem aprendiz. O jovem aprendiz não pode ficar o dia inteiro dentro da empresa. Vai ficar 4 horas, tá bom. E ele custa quase igual a um funcionário. Porque o jovem aprendiz custa lá um salário mínimo, no mínimo, né? É isso Tem mesmo. os benefícios. Tem né, benefício que você em tudo. acaba oferecendo. Então, vai ter que chegar no momento que vai ter essa mudança. Eu não sei se nós 4 vamos ver essa mudança, porque não existe vontade política, né? Não existe nenhum movimento, seja da Câmara de Deputados Federais, Senado, ou o próprio governo, não existe nenhum movimento caminhando para esse lado. Vamos realmente fazer uma reforma da educação, uma reforma das leis trabalhistas e uma reforma principalmente da judiciária. Não existe esse movimento, e não tem. E o nosso horizonte é muito pobre, né? Então, vamos pensar daqui a 2 anos, né? Nós temos uma eleição, tá bom, o que nós temos pela frente? Hoje o cenário do que você tem pela frente é de pular no poço, né? O que eu vou fazer? É desanimador. Eu acho que falta no Brasil, o surgimento de alguma liderança com pensamento efetivo de estruturar o Brasil. De criar uma nova estrutura. Nós não temos. E condição nós temos. Sim. O Brasil é uma potência, Sim. é um povo muito trabalhador, Sim. só que precisa ser melhor administrado, melhor trabalhado. Essa questão que você falou de estagiário, realmente, isso é muito complicado. Isso para todas as áreas, para o jovem aprendiz, e acaba tirando essas pessoas do mercado de trabalho. Sim. E num país onde nós temos aí uma escassez de mão de obra muito grande, muitas vezes essa escassez é ocasionada pela falta de uma legislação que seja mais coerente com o que o Brasil precisa hoje. E ele não está falando de colocar o cara para trabalhar 8 horas, 10 horas direto. Não, longe disso. Mas trazer condições para que ele possa se capacitar. Hoje, para você ter uma ideia, muitas empresas estão trabalhando na seguinte frente, montando internamente uma área que vai capacitar profissionais, mas não trabalham na empresa. Então, você vem para cá, eu vou te dar um curso de graça, eu vou te capacitar. Você pode trabalhar na minha empresa quando você finalizar o curso, você pode trabalhar em outra empresa. Eu tenho clientes do ramo do aço que hoje, para achar uma pessoa que saiba soldar, é um inferno, não consegue encontrar. Então, o que ele está fazendo? Vou capacitar o pessoal aqui da minha comunidade, da minha região, capacito a família e... Filho dos empregados. Eu estou gerando aqui. Se quiser vir trabalhar comigo, ok. Se não quiser, pode ir para outra empresa. Mercado. Mas eu vou capacitar essa pessoa para o mercado de trabalho, para ver se ela pega gosto por esse tipo de negócio. Tá? E não é só isso, tá? A gente está falando a nível de chão de fábrica, mas, gente, existem várias pessoas que não querem dar seguimento no negócio dos pais. Sim. É muita empresa familiar que os pais não sabem o que vão fazer com a empresa. Por quê? O filho se formou advogado, outro se formou médico. E não é o business. Aí a gente entra naquilo que você falou, Cristiano. É outra cultura, o cara tem outro pensamento. Ele tá errado? Não, mas ele quer seguir uma carreira. É diferente da época lá atrás que a gente seguia o quê? Os passos dos pais. Isso. Né? Que é o seu Meu caso, inclusive. isso. Seguir os passos do pai. Hoje em dia, já não sei se vai ser assim. Então, são todos esses desafios que muita gente vai enfrentar, seja a curto, médio ou longo prazo. Vamos enfrentar. E conforme vai mais as próximas gerações, a tendência é que isso vá se estreitando ainda mais. E aí vai de encontro realmente com o que você falou. A gente tem que se adaptar a esse novo cenário. Que você mencionou até o Dal Bosco. O Dal Bosco, ele fala que existe um estudo que uma pessoa hoje, ela fica 2 anos numa empresa. Eu sou da época que eu ficava 30. Meu pai ficou anos numa empresa. Meu pai ficou 45. Meu irmão, olha isso. Meu irmão, vários anos. Meu irmão mais velho, que faleceu, mas vários anos na mesma empresa. E essa cultura hoje não existe. O jovem, aí eu falo isso para todos os jovens. Você que é jovem, se você souber aproveitar a oportunidade que só vocês têm, nenhuma geração no mundo teve a oportunidade que os jovens de 20, 22, 23, 24, até os 27, 28 anos teve. Se vocês aproveitarem a oportunidade que vocês terem, saber entrar numa empresa e
galgar um degrau, subir um degrau de cada vez, vocês vão longe. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Basta querer. Porque aquele jovem que hoje entrar naquela empresa e falar, olha, eu tô aqui, eu vou crescer com vocês, só que eu vou saber esperar o meu momento. Se ele souber esperar o momento dele, ele vai ultrapassar a gente. Nós vamos perder nossas cadeiras. Mas isso se ele souber esperar. Verdade. Tá? Porque a nossa geração também tá naquela questão, pô, eu preciso criar o sucessor, eu preciso criar alguém que toque isso aqui. É preocupante isso. Né? A gente fala, quem vai? Quem vai? Quem é o próximo da fila? Exatamente. Então, isso é muito importante. O jovem precisa saber. E como a gente transmite isso pro jovem? Eis a dificuldade. Como você vai transmitir? Porque muitas vezes ele não acredita, muitas vezes ele acha, não, mas eu não quero. Tem aquele que não quer também. Você falou hoje, né? Pô, às vezes estou trabalhando, é isso aqui, faço isso aqui, estou fazendo. Mas quem quer? Né? Quem quer? É verdade. Começar às 6 da manhã, terminar às 8. Porque para assumir um cargo que você tem, não é tão fácil. A gente sabe que é muito comprometimento. Isso vem de uma longa trajetória sua, de grandes empresas no passado. Senão você não está onde você não estaria onde você está hoje. E isso também acontece com vocês. Então, é difícil, mas o que você ralou? Quanto tempo, né? O que você ralou, né? Eu chamo isso de construção de repertório, sabe? Eu acho que é muito importante, especialmente para essa turma mais jovem, se expor ao máximo a experiências diversas e distintas, sabe? Para poder aumentar o leque dele de conhecimento, né, Eugênio? Porque imagina quantas disciplinas que você lida no dia a dia na gestão do seu negócio, né? E como é que você aprendeu isso? Fazendo mesmo, né? A Paula, cuidando de todo o processo de uma empresa, né? Você tem até a parte de recursos humanos, tem departamento financeiro, tem fiscal, tem tudo. Então, quando a gente começa a se expor, né? E aí, por exemplo, a gente não precisa ser empreendedor. Dentro de uma empresa, a gente pode intraempreender, né? Dentro de uma corporação. Que é o mais normal, inclusive. Que é o mais normal. Inclusive é o de menor risco. Porque a gente está empreendendo com o CNPJ do outro, né? Exatamente. E no final das contas, se não der certo, você vai pegar sua bolsinha e vai embora e beleza. E agora, o empreendedor não. O empreendedor tá seu nome, tá sua reputação, tá às vezes o patrimônio adquirido, né? Então, o jovem tem que entender que quando ele está dentro de uma empresa e aí ele está ali, de repente aparece uma oportunidade para ele participar de uma reunião lá que vai discutir sobre uma iniciativa de, sei lá, de benefícios. Vai lá. Participa, escuta, aprende, gente. Aprende, porque aí ele vai escutar aquilo. Você vai usar em algum momento. Vai ter uma oportunidade, né? E aí, isso vai abrindo possibilidades e leque, porque também aquele modelo de que quando a gente tinha 16, 17 anos de idade, a gente tinha que escolher qual curso e qual profissão que a gente ia ter pro resto da vida, também é um modelo difícil também. E ultrapassado, né? E ultrapassado nos dias porque de a gente hoje. vai mudando, a gente tem diversas carreiras dentro de uma carreira, né? Então, eu acho que a construção do repertório, ela é muito importante e facilita e possibilita que a gente possa fazer decisões e direcionar a carreira da gente, né? E eventualmente até partir para o empreendedorismo. Exato. Porque tem gente que tem uma veia empreendedora e que inevitavelmente ela vai aparecer. Isso é importantíssimo. Você chama de repertório, eu chamo de curiosidade, né? A pessoa tem que nascer e morrer curiosa. Ele tem que estar atento a tudo. Eu enxerguei algum detalhe que eu enxerguei. Então, essa semana, por exemplo, eu conversando com a pessoa responsável por exportação, né? Todos os contêineres que a gente trabalha vêm com 24 toneladas de carga, né? Tá bom, eu estou na estrada todo dia e eu encosto atrás da carreta. Eu estou olhando aquela... escrito no contêiner, 28 toneladas. Imediatamente cheguei na fábrica e falei, por que você está trazendo 24 toneladas se o container carrega 28? Então, isso é curiosidade, né? Então, a pessoa tem que desenvolver isso. Eu fiz engenharia mecânica, eu fiz eletrotécnica, eu fui aprender solos e nutrição de planta, adoro aprender sobre avião. Agora vai pilotar também. Então, gente, não, 65 anos e quero aprender a pilotar.
Você Eu acho vai que adorar. Que A legal. pessoa tem que ter, eu acho que isso faz a diferença dentro de uma empresa. A curiosidade, a pessoa tem que procurar. Escutei alguma coisa, por quê? Aquilo me interessa. Vai buscar Qual a origem informação, daquilo, né? né? É que hoje a informação, eu acho que ela está muito mais próxima, né? Então, hoje a inteligência artificial está aí, está fácil, mas a pessoa tem que saber fazer os filtros. Exatamente. Né? Então, para isso tem que, de novo, voltamos à questão da base. Se você não tiver base, não adianta ter todas as informações que você não consegue montar muita coisa. Né? E tem que ser a base. Não adianta chegar lá na frente, quando eu já estou... É importante também, né? Quando eu já estou velhinha, já entrar lá. Mas eu acho que a base, se eu não formar essa base agora, nós nunca vamos ter sucesso. Educação, né? Nós não vamos ter sucesso. E os poucos que a gente formar, a gente está formando para o mundo exterior. O que é uma pena, né? Porque a gente não consegue reter talentos. Como que a gente retém talentos num país desse? Muita né? gente vai embora. Muita gente vai fora. embora, é assustador. E aí quando você vê, então, vem uma empresa de fora aqui, ela está acreditando no nosso país, tem um potencial incrível isso aqui. Só que nossa gestão de governo não é séria o suficiente, né, comprometida o suficiente com a gente que paga imposto, muito imposto, né, e a gente... Mas nem fala E em planejamento, né? Imposto é o que Planejamento mais- de longo prazo, né? Tem que ter um Isso, planejamento. não tem Não pode ser um planejamento. planejamento de 4 anos, Não, né? é. Não, eu estou no governo de 4 anos, eu vou planejar 4 anos. Não pode. Ele só planeja Não 2, pode. né, porque fica dois enrolando. fazendo... Porque agora já começa as eleições, né? Sim. Saiu estamos- pesquisa, assim, não vou falar nome de candidatos, mas já saiu pesquisa, isso deve Já. ter dado um burburinho no Senado. Meu Deus do céu. Olha só, nós já estamos há quase 1h20 conversando. Você viu como passa? Eu não falei pra vocês que Gente, passa rápido demais? Passa muito rápido. Nem falamos das questões tributárias ainda, né? É mesmo. Mas eu acho que essa questão tributária a gente vai ter que deixar para outro É episódio. um episódio só para ela. Só para ela. Até porque o Cristiano, ele Sem veio... especialistas. O Cristiano, ele veio de Belo Horizonte para cá, ainda tem um voo de volta. Nossa, que você vai o- fazer bote e volta. O homem não para. Tem O uma, homem não eu tenho para. uma reunião amanhã cedo aí. O homem não para, ainda Volta. tem que correr para o aeroporto para voltar e Mas é uma eu correria, né, Não Cristiano? podia deixar de prestigiar Ah, o que aí você convite. já agradece Ah. muito. Tá. Mas depois a gente fala das questões tributárias, a gente tem muita coisa para falar ainda. Só dar uma pequena pincelada, os dividendos vão ser provavelmente tributados, né? Vamos ver se passa no Congresso isso. Esse pacote de corte de gastos, o que era para ser um pacote de gastos, um corte de gastos, Ficou virou uma coisa. um programa de renúncia fiscal, um programa populista e também um novo tributo. Um novo imposto. Uma antecipação da reforma tributária sobre a O renda. fiasco é o populismo. Que Esse é era uma um promessa de campanha, Uhum. né? Então aproveitou uma situação... Momento pra ruim. poder- um momento... Não, péssimo, né? Péssimo. E aí entra todo um alarmismo de... Um se de contrapõe, mercado. né, ao outro. Difícil. É. Mas é isso. Gente, eu vou pedir para vocês agora, se vocês pudessem dar um conselho para o empresário brasileiro, para o gestor de empresas, para o ano do ano que vem, como que eles devem se comportar, se eles devem esperar algo bom do Brasil, economicamente. É o cenário que vocês já acreditam. Mas agora, imagina que vocês estão dando uma mentoria para algum empresário, amigo de vocês. O que vocês falariam? Quem quer começar? Vamos começar com a Paula? Puxa, É. que desafio. Eu nunca pensei em dar conselho. Eu sou péssima para dar conselho. Não, mas é conselho, se fosse né? bom a gente vende. Então você vendia, pode- né? Então pode falar qualquer coisa. Exato. Não, na realidade, é tudo isso que nós conversamos hoje. Eu acredito muito nesse país. Eu acredito muito na indústria. Eu acho que a gente tem que se orgulhar das indústrias que a gente tem. Nós temos uma população, a gente está falando de mão de obra, mas é um povo incrível, né? A gente vai considerar isso, quando a gente viaja, a gente acaba fazendo alguns comparativos e, poxa, se isso fosse lá no Brasil, né? Então, eu acredito que nós temos uma mão de obra incrível, pessoas incríveis. Nós sobrevivemos a tantos planos. Eu quando passei pelo Plano Real, né, era cruzado, gente, o Cruzeiro, e mudou para o Real. E foi uma coisa, assim, que a gente achava que não ia ser capaz de transformar um boleto, não lembro o título, numa moeda. E o brasileiro tocou aquilo, ia para o mercado, fazia a continha dele, sabia o quanto que ele estava gastando, né? Então, eu tenho muita esperança nisso. Eu acredito que estamos vivendo a reforma tributária, pode não vir a contento, mas ela vai acontecer. Então,
esse corte de gastos não veio do jeito que a gente quer, mas está vindo alguma coisa. Então, isso vai solidificando, que seja para o próximo governo, para daqui a 4 anos, ele vai se solidificando e deixando uma economia mais robusta, né? Eu tenho muita perspectiva e o conselho que eu dou é que realmente você tem que insistir, ser persistente, resiliente, né? E ter orgulho daquilo que você tem, que eu acho que é fundamental. Eu tenho muito orgulho da minha empresa, da minha equipe toda, né? A gente tem um quadro, claro, pequeno, mas um quadro muito bacana. Então, eu acho que é possível. O nosso papel de construção de uma boa sociedade, nós somos capazes, né? Então, acho que todos nós somos capazes e quem quer empreender consegue também transformar. Que a gente é capaz de transformar. A gente não transforma borracha. Então, é isso. Se for para dar se for um recado, um conselho, né, repartindo um pouco de experiência, eu sugeriria para o próximo ano ou os próximos anos, acho que tem que ter a empresa, os gestores tem que conduzir a empresa, primeiro, de uma forma extremamente criativa, a empresa tem que investir na equipe, tem que investir em educação, em formação da equipe, e que a empresa tenha um espírito, um conjunto muito criativo. E esse criativo para quê? Para olhar o que está acontecendo no mercado. O mercado está mudando a cada semana, né? Não muda mais a cada década, né? Então, o mercado está mudando muito rápido e nós vamos ter que ser muito, muito criativos e muito atentos ao mercado para acompanhar o que está acontecendo e preparar a empresa reagir para buscar as oportunidades, né? Então, eu tenho que estar muito atento ao que vai tentar imaginar o que vai acontecer nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e levar a empresa para aquela direção para aproveitar a oportunidade. A cada ano está mais difícil de fazer a empresa ser lucrativa porque todos os custos da empresa sobem, o preço de venda normalmente está baixando. Olha uma televisão de 55 polegadas há 4 anos e olha hoje. Então, o gestor da empresa ele tem que olhar as oportunidades, tem que ser muito criativo para buscar novos mercados. Um segundo conselho, freio de mão e despesa, tem que ser o mais controle o máximo possível. A empresa não pode desperdiçar. Mas a minha empresa está fazendo 40% de EBITDA no ano. Ok, você é um sortudo, você está maravilhoso para você, mas não gaste o dinheiro à toa. Aproveite essa fase maravilhosa da sua empresa e já prepare ela para mais 10 anos para frente. Então, reserve o caixa, né? Ser criativo, controlar a despesa e, o que você falou muito bem, investir na equipe. Tem que investir na formação da equipe. A equipe tem que estar junto. Eu graças a Deus, tenho um time não enorme, mas é um time que tem bastante gente, mas a equipe é comprometida, a equipe está buscando aprender, mas é obrigação nossa balizar o caminho. Então, acho que criatividade, atenção extrema ao mercado, as mudanças são muito grandes, o que você faz hoje, provavelmente daqui a 3 anos não vai atender mais. Já não vai existir mais aquela demanda para aquele produto. Vai ter alguma outra coisa que substituiu. Então, você vai ter que estar... o gestor da empresa tem que estar extremamente atento às mudanças no mercado e o quão possível preparar a empresa para aquela mudança que vai acontecer. Então, acho que os dois pontos de atenção. E tem que ter dinheiro porque o dinheiro está caro, tem que ter muita paciência. Saúde. E eu acho que e de todos o conselho mais, né, copiando o José Simão, né, o conselho mais importante, tem que tomar Rivotril, né? Acho que o dia inteiro, porque quando você pega algumas ações trabalhistas que vêm, né, me dando o direito de contar um pequeno caso que está contigo aí, nós temos agora 2 processos trabalhistas de exposição à radiação não ionizante. Tá bom, o que é a radiação não ionizante? A luz do sol. Então, o funcionário processando a empresa porque ele ficou exposto à luz do sol. Ok, então vou reclamar com quem? Vou reclamar com quem? Com Deus, né? Quer dizer, então a sociedade, parte da sociedade está indo para um lado que dá muito trabalho para a gente. Quem nasceu e cresceu querendo as coisas certas,
sofre muito, né? Sofre muito. Você começa a ver algumas coisas, aquilo te incomoda demais. Pode ser uma coisa pequena. Pode ser uma ação de 50 mil reais que não vai machucar a empresa, mas que te incomoda, te machuca. Você vê as pessoas estão sendo desonestas, oportunistas, querendo buscar. Escutei algumas pessoas comentando, né, a influência o caso das bets, por exemplo. A semana passada eu tive a CIPAT dentro da empresa. Eu cresci com o CIPAT falando de DST, né, doença sexualmente transmitida, aquela coisa bem comum da CIPAT, né, uma semana de palestra. Falei, não, esse ano eu vou fazer tudo diferente. Falei de saúde mental, contratei palestra de saúde mental, pedi para abordar especificamente a parte de aposta de bet. A bet é uma doença. É uma doença. Nenhuma das emissoras de televisão estão bloqueando propaganda. Por quê? Porque quem está pagando, quem está investindo em propaganda nos canais de televisão é a própria bet, né? O governo arrecada, criou uma lei que arrecada. Então, só que isso é uma nova doença. É uma nova doença dentro da sociedade, né? Então, essa pessoa que estava comentando, falando, por exemplo, por que a bet cresceu tão fácil? A pessoa olha numa rede social e vê uma influencer. Aí tem uma Ferrari parada na garagem, a pessoa com bolsa que custa, né, 10, 20 mil euros, uma bolsa. Então, a pessoa que não tem a menor condição de ter aquilo, ela começa a sonhar, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquele tipo de vida. Que é um negócio que não existe, né? Não existe. A pessoa não chegou lá de uma maneira correta, né? Ou ela quer ter. E aí qual a maneira mais fácil? A aposta. Eu vou apostar que quem sabe eu ganho. Ganha de vez em quando, né? Para se iludir. Então, é um momento crítico, meio único para nós, né? Bacana. Cristiano? Olha, eu acho assim, esse finalzinho de 2024, ele veio com muitas mudanças e muitas emoções. Eleição americana, as eleições municipais no Brasil, o cenário macroeconômico global que não está dando confiança em ninguém. Nós temos 2 guerras importantes, uma com potencial de escalar. Então, se a gente parar e pensar, a gente pensa 2025 deve ser muito difícil. Mas como a Paula falou, sempre foi, nunca foi fácil, sabe? Então, a gente tem que continuar e tem que insistir, né? E tem oportunidade. Tem oportunidade, a gente tem que ir atrás dela, tem que buscar essas oportunidades, né? Mas a gente tem que estar com uma gestão muito austera, que aí é o ponto do Eugênio. Então, muita austeridade com a gestão, com despesas, caixa. Gestão de caixa vai ser muito importante, né? Com a previsão de alta de juros. Então, a caixa vai ser fundamental para esse ano de 2025, né? Outra coisa que também tem em linha com o que o Eugênio comentou sobre criatividade, né? Eu diria de uma maneira mais ampla, inovação, né? Então, transformação digital, transformação digital verdadeira, né? Não é aquela transformação digital do chat GPT, não, sabe? É a transformação digital verdadeira dos processos da empresa. A gente automatizar processos da empresa para a gente poder aumentar a produtividade e conseguir concentrar em coisas que agregam valor para o negócio, né? Isso é investimento, e mais do que investimento, vai ser crucial para a sobrevivência das empresas num curto espaço de tempo, porque as coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida, né? Então, inovação, transformação digital, uma gestão austera com muito cuidado e com a preservação do caixa, né? E a gente tem que acreditar que vai dar certo, né? Você começou falando sobre isso, né, Paulo? A gente tem que ser positivo. Então, a gente tem que acreditar que vai dar certo, até para a gente contaminar positivamente as nossas equipes, os nossos parceiros, os nossos clientes, né? E porque não vai ser fácil, mas a gente tem ferramentas, a gente tem capacidade de poder passar por esse 2025 aí melhor do que as perspectivas hoje demonstram. Concordo plenamente. Gente,
Queria agradecer a todos vocês. Acho que, olha, 1h30 de podcast. Falei que o negócio gente, muito rápido. É rápido, né? lembra Muito que eu rápido. tinha falado? Parece que ficou faltando alguma coisa. E sempre, depois que a gente Mas foi terminar, você vai, ótimo. poderia ter falado isso, tem mais essa Isso. questão para ser tratada, mas nós marcamos outro. É sempre um prazer ter vocês aqui. Em nome da Lopes e Castelo, eu queria agradecer a todos vocês. Eu sei que é complicado vocês se deslocarem até aqui. O Eugênio também vem de Leme, você vem de BH, você também vem... No centro. Do centro também não é fácil. Pessoal, não é pra fácil você vir de do lá. centro Acho que pra- ele pro chegou antes. Brooklyn. Ele veio de Lima e chegou antes. Ele que vem de Leme, acredito É, também. Então, agradeço muito vocês, a participação de vocês abrilhantou muito o podcast. Tá? Muito obrigado a todos vocês por participar. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo com eles, deixa um recadinho para nós, a gente encaminha para eles conversam depois direto com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.